Fala ligados, no vídeo de hoje, Elon Musk no Brasil. O que a imprensa não te contou? O homem mais rico do mundo veio ao Brasil em 2022, de forma até inesperada. Na sexta-feira, 22 de maio, se encontrou com o presidente da República, Jair Bolsonaro. E graças à sua fortuna e fama, uma pergunta foi levantada: o que pode significar a visita de Musk ao nosso país? Pode representar a chegada da Tesla em solo brasileiro? Uma base espacial da SpaceX? Ou poderia ser o lançamento da Starlink no Brasil? Venha conosco. Vamos destrinchar as incontáveis possibilidades que a visita de Elon Musk pode gerar. 19 mil escolas em área rural. Essa é a quantidade de instituições brasileiras que poderão receber a cobertura de internet através dos satélites da Starlink, segundo Elon Musk. O bilionário tweetou pouco antes de pousar no Brasil sobre sua animação em visitar o país para tratar de negócios relativos à conectividade, principalmente em relação ao fornecimento de internet a áreas remotas e ao monitoramento da Amazônia. Não é segredo para ninguém que a fibra ótica é a internet comercial mais veloz. Porém, também é sabido que a internet por fibra ótica não é muito eficaz na cobertura de áreas remotas, distantes dos grandes centros. E atualmente, mesmo nas áreas rurais, existe uma grande demanda por internet de qualidade, que muitas vezes é suprida apenas por fornecedores locais, a preços elevados. Com a Starlink, Elon Musk pretende oferecer uma alternativa de qualidade e corrigir esse grande problema de conexão. Antes de continuarmos, ajude-nos a crescer, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações de novos vídeos. Em janeiro, a Starlink recebeu a aprovação da Anatel para operar no Brasil até 2027. Os preços dos serviços vão variar de acordo com o mercado, hoje na faixa de $110, enquanto o kit com antena, roteador e cabos é vendido por $600, com a promessa de entregar até 500 megas por segundo de velocidade. Esse foi o principal motivo de sua vinda ao Brasil e o seu encontro com o presidente Bolsonaro. Devido ao tamanho continental do nosso país, Musk vislumbra uma grande oportunidade comercial nessa área. Apesar de 82% dos domicílios brasileiros terem acesso à internet, esse número se torna bastante discrepante quando comparados os números entre domicílios urbanos e rurais. Enquanto no lado urbano, 86% das residências têm conexão de internet, na área rural esse número cai para 56%, de acordo com dados do IBGE. A situação torna-se ainda mais desigual quando levamos em consideração a situação das escolas em relação à conexão de internet. Esse acesso se torna cada vez mais imprescindível nos dias atuais, visto que crianças e adolescentes consomem vários conteúdos virtuais, e a escola é uma das melhores alternativas para introduzir conteúdos de qualidade e apropriados a essas faixas etárias. A internet pode e deve ser uma grande aliada na educação. O Centro-Oeste é a região brasileira com maior cobertura de internet para instituições de ensino, atingindo 98% de cobertura. O Sul e Sudeste contam com 97% e 94% de cobertura respectivamente. Já no Nordeste do país, apenas 77% das escolas têm cobertura virtual. Porém, o grande problema está na região Norte. Apenas 51% das escolas possuem acesso à internet. Um número muito aquém do desejável, mas esperado, tendo em vista que esta é a região menos densamente povoada, pois abriga a floresta amazônica, o que implica em muitas localidades remotas, isoladas e de difícil acesso. E segundo pesquisa, o problema não é apenas o acesso à rede, mas também a baixa porcentagem de colégios com equipamentos de informática. Só 63% tem algum aparelho para os alunos e funcionários utilizarem. A média nacional é de 87%. Tais dados reforçam uma outra proposta de Musk, que deve ganhar vida, graças à sua visita ao Brasil, o uso dos satélites Starlink para o monitoramento da Amazônia. A Amazônia é naturalmente um grande foco de atenção internacional. O próprio Elon Musk se diz um defensor ativo do meio ambiente, cujas empresas trabalham com foco na utilização de recursos renováveis e que não prejudiquem o meio ambiente. Apesar do Brasil já realizar monitoramento da floresta amazônica, principalmente para mensurar o nível de desmatamento, essa seria uma ajuda importante, e foi negociada previamente, antes de sua visita ao país. Inclusive pelo governo do Amazonas, que confirmou já no início de maio, que estava em tratativas com Elon Musk, para o fornecimento de internet por meio dos satélites da SpaceX. Caso o acordo vingue, só no Amazonas, poderia gerar um faturamento de R$38 milhões. Se o sistema da Starlink for implantado em todos os estados brasileiros, a demanda apenas do primeiro ano de funcionamento poderia abranger mais de 60 mil clientes.
Mas será que Elon Musk pretende fornecer apenas a cobertura dos satélites da Starlink ao Brasil? Será que ele não teria outros planos para o maior país da América Latina? Aliás, deixe aqui nos comentários se você gostaria de utilizar a internet da Starlink, ou algum outro serviço e produto das empresas de Elon Musk, como por exemplo, os famosos carros elétricos da Tesla. Logo mais falaremos da Tesla nesse vídeo, continue conosco. Pouco depois de assumir a presidência no início de 2019, Bolsonaro viajou aos Estados Unidos da América, onde se encontrou com o presidente Trump. Nesse encontro foi firmado um acordo referente à base de Alcântara, no estado do Maranhão. Alcântara é um centro de lançamento para foguetes altamente privilegiado por sua posição geográfica, próxima à linha do Equador. Com isso, os foguetes entram em órbita mais rapidamente e atingem maior velocidade de rotação em direção à estratosfera. A reunião de 2019 gerou um acordo entre Brasil e a permissão para os Estados Unidos utilizarem a base de lançamentos de forma comercial, porém mantendo a autonomia do Brasil. Com os recursos advindos desse acordo, o Brasil deveria investir em seu próprio programa espacial. Mas após 3 anos de acordo firmado e mantido, nenhum lançamento americano foi programado ainda para a base de Alcântara. Em sua vinda ao Brasil, nossas autoridades ofereceram a Elon Musk a base de Alcântara como opção para um centro de lançamento dos foguetes da SpaceX. A questão agora é saber se o projeto sairá do papel. O nosso programa espacial precisa de fortes investimentos, e essa seria uma grande fonte de financiamento. Apesar do nosso tamanho continental, o Brasil não protagoniza nenhum grande lançamento espacial. Infelizmente é costumeiro que no nosso país, avanços tecnológicos demorem bastante tempo para serem implementados. Um bom exemplo são os carros elétricos da Tesla, um dos produtos mais difundidos das empresas de Elon Musk. O brasileiro ama carro, e o Brasil está entre os 10 maiores produtores de veículos do planeta. Apesar disso, a Tesla não possui sequer um único escritório em solo brasileiro. Nosso país, com todo esse potencial, poderia ser um grande atrativo e oferecer condições adequadas para que Musk invista em fábricas por aqui. Poderia, inclusive, gerar um pioneirismo, já que chegaria antes de outras grandes montadoras, e teria grandes possibilidades de conquistar em larga escala um mercado tão extenso como o nosso. Mas, é fato que Elon Musk parece interessado no Brasil. O homem mais rico do planeta, com uma fortuna estimada em quase 300 bilhões de dólares, não daria uma pausa em sua agenda, apenas para fazer uma visita sem ter fortes propósitos. Ainda mais, quando temos notícias de que Elon Musk é o tipo de pessoa altamente focada em seu trabalho. Infinitas são as possibilidades. De imediato, é esperado que a promessa de estações Starlink para cobrir 19 mil escolas rurais sejam implantadas. E apesar de uma certa controvérsia, também espera-se que a SpaceX, através de seus satélites, realize monitoramento de queimadas e desmatamento na Amazônia. Quem sabe a Tesla não pouse em solo brasileiro também. Os consumidores para tal, nós temos, ainda mais, diante dos preços cada vez mais exorbitantes dos combustíveis fósseis, o carro elétrico poderia vir a ser uma das alternativas. Certamente, Elon Musk não veio ao Brasil a passeio. Se você gostou deste conteúdo, deixe um comentário abaixo, ajude o canal a crescer para trazermos mais fatos e curiosidades interessantes para você. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, e se possível contribua através do nosso link de doações na descrição.